Fala galera que curte o Planeta Caminhão. Pois é, nós vamos hoje aqui na Scania para entender um pouquinho mais sobre esse assunto que tem muita gente que tem dúvida ainda. O que são exatamente os serviços conectados? O que um caminhão gera de dados e o que uma empresa ou o próprio dono do caminhão consegue fazer com esses dados? Então, vai ser uma série em 2 episódios. Primeiramente, a gente vai conversar com o Baruco, que é o especialista nisso, o Alex Baruco, para explicar a parte teórica para a gente. E logo em seguida, no segundo episódio, nós vamos levar um caminhão para testar isso na prática. Beleza, vamos lá então bater um papo com o Alex Baruco para entender exatamente como é que esse mundo de informações consegue trazer dinheiro de volta para o bolso. Acho que é isso que importa no fim. Vamos lá. Baruco, vamos lá, conta um pouquinho melhor pra gente o que são exatamente, essa história de serviços conectados Scania? Tá legal. Bem, Sérgio, os serviços conectados Scania são soluções que utilizam dados de operação dos veículos para buscar maior rentabilidade do transportador. Mas o que é isso? O veículo hoje ele é equipado com um módulo eletrônico, uma caixa preta. É um módulo Scania que faz a comunicação de todo aquele monte de informação que circula nos circuitos eletrônicos, em todas as unidades de comando, seja do motor, da caixa de câmbio, da suspensão. Essas informações são compartilhadas da mesma forma que a gente hoje conversa com o celular entre as pessoas. Então, são os dados de comunicação de rede celular que são transmitidos de cada caminhão para a Scania. A Scania ela recebe essa informação, ela organiza esse monte de dado, que é dado como se fosse um dado digital, a gente não enxerga isso de uma forma clara. Então esses dados são organizados, são colocados de forma de fácil entendimento, seja para a própria Scania, mas também para o transportador e até mesmo o motorista. Então a pessoa ela tem acesso a uma informação numa tela de computador, consegue entender aqueles parâmetros que precisam de um ponto de atenção, que representam uma oportunidade de melhora. E aí o motorista ele pode aperfeiçoar o seu estilo de condução, ele aperfeiçoando pouco a pouco, usando essa informação. Porque se a gente for utilizar uma informação no achismo, a gente está especulando. Então, tendo aquele dado, tendo aquele número para trabalhar, você consegue saber e medir se você está melhorando ou não. Eu posso te dar um exemplo. Excessos de velocidade. De repente o motorista ele não se dá conta de quantos excessos de velocidade, já que ele tem um limite estabelecido, qual é a quantidade, a concentração de excessos de velocidade num dia. Então, com o número, você pode ter 10%, 5% do tempo que você opera, 20% com limites de sobrevelocidade, o que representa um risco da segurança, maior consumo. Frenagens bruscas, esse é um parâmetro que a gente sempre enxerga nos motoristas por aí. O motorista ele tem um hábito de andar colado, por exemplo. Então ele anda colado e está sempre reagindo de forma rápida a qualquer movimento que ocorre na estrada. Mas quantas frenagens bruscas ocorrem numa jornada de trabalho? Então esses dados que eu te comentei, Sérgio, são os números de frenagens bruscas que ocorrem num dia, numa semana, no mês de trabalho. Então com esse número a gente pode trabalhar esse motorista, orientar numa forma de parceria, de desenvolvimento profissional, porque isso vai refletir, primeiro, na segurança, no consumo de combustível, desgaste de freios e pneus e, claro, também na formação de um profissional melhor. Então, a gente acredita muito que esse nível de atuação com os motoristas também está contribuindo não só com ele próprio, mas também com a sociedade. Quando a gente fala na segurança, que o motorista deixa de ter um estilo de condução agressivo, ali freando brusco, andando colado, e ele passa a ter uma previsibilidade, olhar mais na frente, andar com uma distância adequada, frear mais suavemente, tudo isso a gente está colaborando também com a sociedade, que tem um sistema de transporte menos suscetível a acidentes, por exemplo. Mas como é que o caminhão sabe, como é que você sabe que o caminhão fez uma freada brusca, por exemplo? Então, essa é uma grande sacada, porque como a gente tem um sistema, uma tecnologia embarcada no veículo, que é como eu disse, existe um módulo eletrônico feito e desenvolvido pela Scania, presente em todos os veículos. Hoje, qualquer veículo adquirido da Scania,
está equipado com esse módulo. Então, essa informação que detecta o comportamento do veículo, como o motorista pisa no freio, então, sensores, os indicadores de velocidade, de consumo, o RPM do motor, todo esse tipo de informação, hoje ela já circula no veículo. Qualquer veículo, um automóvel, hoje tem muita eletrônica embarcada. O caminhão não é diferente. Então toda essa eletrônica agora, ela é transmitida para fora do veículo. E é essa informação que a gente tem acesso e consegue manusear, medir, saber se está muito ou está pouco, comparar com um veículo de referência ou simplesmente estabelecer, por exemplo, como zero. Frenagens bruscas deve ser zero na minha frota. E o frotista busca esse tipo de meta. E você tem algum resultado prático de algum frotista que você já tenha medido durante um período? Você tem algum dado que mostre o quanto esses dados que os caminhões geram para quem gerencia a parte da frota, o quanto você consegue salvar de consumo de combustível, de manutenção? A gente tem dados bastante concretos que foram obtidos já de testes e avaliações que temos com clientes. Temos 2 clientes, um cliente na região de Londrina, no norte do Paraná, é uma empresa chamada Ebimac, e aqui uma grande empresa de transportes, a TNT, eles também tiveram a oportunidade de usufruir dos serviços. Ambos operadores economizam só em combustível na ordem de 10%, em alguns casos supera 10%. Isso o transportador, quando faz a conta, é muito dinheiro. Com o custo do combustível hoje, 10% é um valor bastante relevante. Aí quando a gente busca saber qual é o ganho em freio, em pneu, em desgaste do veículo, esse ainda eles não calcularam. Ele não tem esse valor fechado percentual na mão. Mas é muito próximo dos 10% também. Pô, é bastante. É bastante. Mas, por exemplo, eu autônomo comprei meu Scania. Eu posso ter acesso a isso também? Sim. Eu comigo mesmo que eu que dirijo. Exatamente. Então o sistema ele é democrático. A solução serve para todos. Desde do transportador autônomo, frotas pequenas e frotas grandes. Então nós temos nossa rede de concessionárias, especialistas, pessoas treinadas e capacitadas a entender essa informação, caso essa pessoa ou esse autônomo precise de um apoio. Digamos que ele não entenda, não sabe o que é aquele parâmetro, não sabe interpretar ali quando, como eu falei, da frenagem brusca, o excesso de velocidade, o consumo, ou ele quer uma dica de como melhorar esse parâmetro para ter uma economia operacional, a rede de concessionárias Scania pode apoiar com informações, com treinamento, com uma consultoria, ou seja, a gente desenha uma solução baseada nos serviços conectados para entregar uma redução de custo operacional, aumento de segurança, redução de desgaste, etc. desses veículos. E quanto que isso custa? Nós temos 2 pacotes de serviços. Então, como eu disse, todo veículo sai equipado com um Scania Communicator, que é um módulo eletrônico que faz essa comunicação. O módulo pode ser ativado sob 2 modalidades. Como todo nível de serviço hoje que a gente tem, num celular, uma TV a cabo, temos pacotes de serviços. Então a Scania proporciona 2 pacotes de serviço. Existe um pacote de serviço que se chama análise. O pacote análise, ele oferece uma visão geral da frota. Você tem dados como frenagens bruscas, aproveitamento da inércia do veículo, consumo, marcha lenta, a emissão de CO2 desses carros, desses caminhões. E você também tem a possibilidade de fazer uma gestão das manutenções desse carro. Então você consegue prever as manutenções desse veículo também utilizando a mesma ferramenta. Esse serviço, o pacote análise, também conta com o diagnóstico remoto de falhas. Então se o seu caminhão está parado na beira da estrada e porventura o motorista aciona o Scania Assistance 24 horas, a nossa central consegue retirar um código de falha presente naquele veículo naquele momento. Então o socorro ele é muito mais fácil de ser solucionado. Pra você ter ideia, o mecânico ele pode levar a peça que já foi diagnosticada com defeito e foi enviada remotamente para a nossa central. Então é ir lá consertar o veículo e o veículo volta a trabalhar. Tudo isso... E tem uma riqueza assim dos códigos de falha que você consegue chegar nesse... Em detalhes. Você enxerga a falha ativa e até mesmo uma falha que ocorreu na semana passada, ficou intermitente e ela ficou ali registrada. Então o mecânico ele já sabe, ele já vai direto na causa raiz e resolve o problema de forma mais rápida.
Então, esse pacote de serviços sai a custo zero para o transportador, seja autônomo, seja um transportador grande. E como eu disse, a parceria que a Scania quer desenvolver, ela quer estabelecer com os clientes. Esse plano análise, ele é válido por 10 anos sem custo. Então, é justamente usufruir de uma solução sem esquentar a cabeça com pagamento, com boleto, quanto pago, é caro, é barato. Simplesmente usufrui do benefício, pede apoio para a rede de concessionárias, levanta a mão e fala, olha, eu preciso melhorar minha operação, eu tenho aqui um nível de parâmetros, eu quero melhorar esses parâmetros. Me ajuda, Scania. A Scania está disposta a ajudar. Existe um segundo pacote, um pacote mais completo. Imagina que o transportador está olhando uma visão geral da frota, como eu falei. Mas num determinado momento ele fala, poxa, eu quero saber quem é o motorista que está dirigindo esse veículo. Eu quero saber exatamente quem é o condutor que está operando esse carro na segunda-feira de manhã. Então ele consegue determinar quem é o motorista, ele pode determinar onde foram as frenagens bruscas, onde ocorreu o excesso de marcha lenta, quanto foi a marcha lenta, qual foi o limite de velocidade excedido. Ele enxerga no mapa a posição que esse tipo de coisa ocorreu. Aí ele vê nível de combustível nos tanques, então ele pode identificar alguma anomalia com relação ao sistema de combustível. Então aí é um pacote bem completo. Esse é o pacote desempenho. Então, como o nome diz, é oferecer o desempenho completo para a frota. Legal, bacana. E esse custa quanto? Tem um preço ou não é? Existe um preço referencial que, por questões tributárias, o país tem, cada região tem uma tributação diferente, na ordem de 150, 160 reais. Tá. Por mês? Por mês, legal. Por veículo. Maravilha. Muito bacana tudo isso, né? Para falar a verdade, também estou achando isso bem interessante, mas eu, na verdade, acredito que essas coisas a gente só consegue comprovar na prática, né? Então, qual que é a ideia? Volta aqui, que nós vamos ter um episódio 2 para explicar uma simulação prática. A gente trouxe o nosso amigo da casa, o Chapado, o Júnior, para quem conhece, que é um truqueiro desde sempre, desde moleque, para dirigir uma P310 8x2, primeiramente do jeito dele, guiando do jeito que guia no dia a dia, para depois guiar de um jeito que os dados estão falando para ele guiar, e depois nós vamos calcular o quanto isso vai trazer, se é que vai trazer, de redução de consumo de combustível e melhoria no jeito de dirigir o caminhão. Então é isso aí, galera. Te espero aí. Não perca o próximo episódio, que vai ser bem interessante.